Olá, meu nome é Carla Cruz, eu sou estudante do 7º período de jornalismo pela Universidade Federal de Ouro Preto e sou líder do trabalho Jornal Lampião, um dos finalistas da Expocom na modalidade Produção em Jornalismo Digital. Eu fui editora-chefe da edição 36 do Lampião, jornal laboratório produzido pelos alunos da UFOP, e eu estou aqui para falar um pouquinho sobre esse produto e sobre a nossa produção dessa edição especial abordando a temática pandêmica. Bom, o Jornal Lampião ele está vinculado à disciplina obrigatória do 6º período, chamada Laboratório Integrado 1, e ele tem como objetivo produzir reportagens para a região dos Inconfidentes, em especial para as cidades de Mariana e Ouro Preto, cidades em que estão 2 campos da UFOP. O principal objetivo do Lampião é possibilitar a nós, estudantes, um momento de experimentação mesmo, uma experimentação jornalística, com a supervisão de 6 professores. Esse caráter laboratorial, ele permite que a gente conheça, experimente, coloque em prática as linguagens que a gente aprende durante o curso. O Lampião ele existe desde 2011 e em todos os anos anteriores houve edições impressas. Mas com a pandemia e com o ensino remoto, nós optamos por fazer a nossa edição de forma totalmente online. Então a gente focou no site e nas redes sociais. E essa novidade em fazer jornalismo remoto foi um verdadeiro desafio para toda a nossa turma, assim, né? Mas foi um desafio que eu diria ter sido muito enriquecedor. Nós dividimos a nossa turma da seguinte forma: editora-chefe, editora e subeditora de texto, editor de sonora, editor de audiovisual, editor e subeditor de visual, editor de fotografia, editora de mídias sociais e editora de UX e UI. O restante dos alunos atuaram como repórteres da edição e eles ficaram divididos em 7 duplas e 3 trios, produzindo no final 17 produções. A gente organizou as produções em 2 tipos de temporalidade, que a gente chama de ciclo curto e ciclo longo. O ciclo curto, ele teve matérias mais factuais, com produções de hard news mesmo, que demandavam uma construção e uma apuração mais rápida. Já as matérias do ciclo longo, elas foram produzidas durante todo o semestre, porque elas demandavam mais recursos de linguagem, uma apuração mais intensa, mais fôlego de fontes e não tinha uma necessidade de publicação imediata. Entre as matérias do ciclo curto, a nossa equipe abordou uma explicação em forma de pílula sonora informativa acerca das variantes da Covid-19, questões sobre aglomerações nas cidades de Mariana, ouvindo a opinião da população, o descarte correto de lixo, produzindo uma cartilha informativa sobre, e por fim a situação atual dos animais de rua na cidade de Mariana. Já o ciclo longo, que foram distribuídas para publicação em um cronograma específico, eles abordaram temáticas pertinentes e sensíveis sobre o tema pandêmico, né? E eu vou exemplificar todos aqui também. Primeiro foi um podcast sobre saúde mental na pandemia, como uma produção integrada ao site. Teve perfis sensíveis sobre 2 profissionais da linha de frente no enfrentamento ao Covid, histórias de mulheres em home office, uma análise sobre o mercado imobiliário em Mariana e Ouro Preto e os seus impactos sociais e econômicos, uma linha do tempo sobre a agricultura familiar e a feira livre em Mariana durante a pandemia, uma reportagem sobre a relação dos idosos com as tecnologias e uma cartilha explicativa e informativa sobre os cuidados nas redes sociais, um mini documentário sobre as desigualdades da educação que ficaram ainda mais evidentes, né, durante a pandemia, uma reportagem audiovisual sobre os artistas e artesãos da região dos Inconfidentes, um quiz interativo e educativo sobre o Sistema Único de Saúde, o SUS, e um levantamento de dados através de infográficos interativos que analisava datas comemorativas e o aumento de casos de Covid também na região dos Inconfidentes. Para produzir esses 2 ciclos foi necessário que a gente seguisse algumas etapas, como planejamento de produção, reunião de pauta, apuração, levantamento de dados, produção, publicação e divulgação. Todos esses processos eles foram feitos de forma remota. As entrevistas, por exemplo, foram feitas por e-mail, ligação de áudio, de vídeo. As fotografias, que foi um grande desafio, a gente fez pelo Google Meet, pelo Google Maps. A gente buscou por acervo pessoal das nossas fontes, por bancos de imagens.
Além dessas produções de reportagens, a gente também teve uma equipe nomeada como equipe sonora e audiovisual. Nessa edição, eles produziram um podcast especial que está disponível gratuitamente no Spotify e no iVoox, e ele está nomeado como Acende Lampião. Nele, a equipe convida alguns repórteres da edição para compartilharem um pouco da experiência do fazer jornalismo remoto. Ao todo foram gravados 6 episódios. Em relação ao audiovisual, nós produzimos uma live que está disponível no canal do Lampião no YouTube. E nessa live a gente propôs um diálogo com o biólogo e professor da UFOP, Breno de Mello, sobre a pandemia na região dos Inconfidentes. Além dessa live, foram gravados boletins quinzenais com assuntos das cidades de Mariana e Ouro Preto que a gente soltava nas nossas redes sociais. Falando agora um pouco do nosso site, ele está hospedado no WordPress em versão gratuita e também está adaptado para acesso mobile. A gente optou por ele por nos atender quanto às necessidades de texto, foto e demais formatações e linguagens, e também pela ferramenta de SEO que tem disponível, que foi uma preocupação nossa nessa edição, uma vez que totalmente online, a gente precisaria nos preocupar ainda mais com a nossa posição no Google, nas pesquisas, com a nossa visualização nas redes sociais de forma geral. Navegando pelo nosso site, é possível encontrar primeiro a nova logo do Lampião, que a gente produziu e redesenhou. Em seguida, as editorias, as edições passadas e, rolando a página, tem as matérias produzidas pela nossa edição. No rodapé, se tem acesso às redes sociais do jornal, ao editorial da edição, um resumo sobre a história do jornal e ao expediente da atual edição. Como a gente não produziu um jornal impresso, o nosso meio de divulgação foram as redes sociais mesmo, principalmente o Instagram e o Facebook, para que a gente criasse um vínculo com a população, e que a população tivesse uma relação temporal com o jornal e com os acontecimentos da região. A gente publicava o link das matérias que saíam no site nas redes sociais do jornal e também em grupos do Facebook das cidades. Bom, isso é só um pouco de toda a nossa produção, que durante esses 4 meses de disciplina buscou inovar e também trazer ao público da região dos Inconfidentes matérias que têm um compromisso com a verdade. Até porque em um momento tão delicado como esse, é importante que tenhamos discernimento e que sejamos resistentes mesmo, para produzirmos conteúdo de qualidade, prezando sempre pela verdade e pela nossa futura profissão. O Jornal Lampião, ele pode ser acessado pelo site e pelas redes sociais que estão aparecendo na tela, ou pelo QR Code. A cada período, uma nova edição estará disponível de acordo com as turmas. Nós ficamos muito gratos e muito gratas em poder fazer parte disso e por poder estar aqui. Eu espero que vocês gostem. Muito obrigada!